A graça e a paz, amados. É um prazer enorme nós estarmos hoje voltando a falar das palavras de Jesus. Nós já vimos 4 eu sou, Jesus falando eu sou. E hoje vamos para o 5º eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Está em João, capítulo 11, lá no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos ler o texto todo, mas antes vamos pedir que o Espírito Santo nos explique o texto que ele nos deixou. Amém? Então, busque do Senhor agora. Amados, vamos ler então o texto de João, capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nós já vimos uma coisa importante aqui. Tudo que Jesus faz é a partir de uma revelação. Ele não é pego de surpresa por nada, ele é Deus. Ele já sabia tudo o que ia acontecer e já estava dizendo que ao final Lázaro viveria. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. E no verso 25 nós lemos: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o texto mais importante aqui. Jesus está dando uma informação, mas é também uma forma de explicar muito para Marta o que está acontecendo. Ele é a ressurreição, ele é a vida. 2 coisas. Nós vamos hoje ver que são 2 coisas diferentes, mas são importantes. Pode parecer redundante que alguém ressuscite e viva, mas na verdade são 2 situações bem diferentes. Uma está falando do futuro, que envolve essa ressurreição, e a outra fala do presente, que ele tem vida e vida em abundância. Você imagina alguém que tem uma parada cardíaca no hospital. Os médicos conseguem, com manobras, fazer a ressuscitação cardíaca. O paciente volta a bater o coração. Mas será que ele agora vive? Realmente, será que ele está novamente íntegro, participante? Então, nós podemos ver pessoas sem vida, mesmo que estejam aparentemente vivas, né? Jesus aqui está deixando bem claro isso, que ele veio para dar mais do que apenas a ressurreição ao final, né? Mas ele veio para trazer vida agora. Isso na vida de Lázaro seria literal, ele iria voltar à vida física e à vida mental, espiritual. Mas nós vamos ver uma aplicação importante aqui para nós, que muitas vezes você tem a necessidade de receber a ressurreição, você já tem a ressurreição no futuro, mas você precisa também ter a vida vivida, a vida realmente plena, a vida que ele diz lá em João 10, quando ele diz eu sou o bom pastor, nós já lemos isso, ele diz eu trouxe vida e vida em abundância, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Vamos ver a primeira parte, ele é a ressurreição. A ressurreição fala do futuro, onde nós, ao virmos a falecer nessa terra, não vamos ficar num vazio eterno, sem esperança. Nós vamos ressuscitar, vamos ganhar um novo corpo, isso é ressuscitar, né? Viver com um novo corpo. E aqui nós vamos ver na carta de Paulo aos Coríntios, a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou. Nós vamos ver isso lá depois, quando ele é morto,
passa 3 dias na sepultura e ressuscita ao domingo, no 3º dia. Então a gente vê que ele foi a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro dentre todos nós que vamos ressuscitar com ele. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 5, nós lemos também: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós temos uma grande esperança, né? De que nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele é a ressurreição, ele é a primícia, ele é o primeiro que ressuscitou para nos abrir as portas para uma vida eterna, onde nós somos regenerados, somos gerados novamente, novos corpos, nós vivemos eternamente. Então, essa é a primeira ênfase de Jesus, a sua ressurreição. Agora vamos falar sobre vida. Ele diz: eu sou a ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Ele é a nossa ressurreição. E vida é a nossa vida também. A partir do presente, ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. O que é vida? Vida é ter esperança, é ter sonhos, é fazer planos. Então, ele nos possibilita que nós possamos fazer assim. Nós vemos que Jesus, lá em Mateus 26, 32, ele fala: depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. A gente vê então que ele venceu a morte, ele já tinha planejado isso, ele é Deus, já tinha planejado que depois de ressuscitado, iria encontrar com seus apóstolos ainda na Galileia. Esses são planos de quem está vivo. Nós temos vida quando temos planos, quando temos esperança. E ele é a nossa esperança, ele é a nossa vida. Ele quer que você tenha uma vida e vida em abundância. Como está a sua vida? Você tem tido planos, você tem tido objetivos, propósitos, você tem sonhado? Então, isso é o que Jesus te permite ter, porque ele é Deus. Então, ele não só te ressuscitará depois, ele aqui te dá vida e vida em abundância. Vamos agora a 1 Coríntios 15, versos 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus trouxe essa bênção de uma vida e vida em abundância, porque vida é o contrário de morte. Ele veio, venceu a morte, né? A morte foi derrotada por ele. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. E nós podemos então testificar isso. Qual o preço que ele pagou por isso? Quanto ele sofreu sendo humilhado por nós, sendo chicoteado, coroa de espinhos, o seu lado atravessado por uma lança, e tudo isso para que nós pudéssemos ter vida. Então ele pagou o preço da nossa vida. Por que ele pagou esse preço da vida? Porque teria que pagar pelo nosso pecado. Não é possível você ter vida carregando um peso, o peso dos seus próprios erros, das inclinações do mal, da carne. A liberdade da vida exige que ela seja digna. Você só tem uma vida realmente quando você tem a liberdade da dignidade, da santidade. Senão você não experimenta a realidade de uma vida em abundância. Em Romanos 8, 6, diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. As pessoas estão hoje com a visão enevoada, eles não conseguem ver as coisas importantes, as pessoas não conseguem nem saber como achar o caminho para terem vida, para terem liberdade, para terem alegria, para se sentirem dignas novamente. Isso aí é o que ele faz em nós. Essa dignidade é fruto de Deus em nós. Quantos mortos-vivos estão andando por aí? Eles precisam de Jesus. Só ele pode lhes dar essa vida. Efésios 2, verso 1, fala assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por isso, Jesus, então, pagou esse preço. Ele morreu por nós para vencer a morte, para vencer a nossa morte
e para que nós possamos já no presente viver uma vida digna e no futuro uma vida eterna com Ele. Então, é por isso ele pode dizer, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você pode cultuar esse Jesus. Você pode agora erguer louvores a Ele, dizer o quanto você o ama, experimentar essa dignidade. Não há nada mais humilhante do que a morte. O ser humano pode passar por muitos momentos humilhantes na vida, mas o mais humilhante deles é o momento da morte. No entanto, Jesus passou por isso para que você e eu pudéssemos ter agora a certeza de que a morte, até a morte, foi vencida por Ele. E você agora terá a ressurreição e tem a vida, vida em abundância com Ele. Então que Deus abençoe a sua vida poderosamente, você viva vitorioso, com planos, sonhos, com a alegria que só Jesus pode dar, porque Ele é o Senhor da vida. Então nós amamos ao Senhor porque Ele é a ressurreição e a vida. Você fique na paz do Senhor, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de contribuir com o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, mas viva essa vida em abundância em homenagem àquele que deu a sua própria vida para que você tenha a ressurreição e a vida. Deus abençoe poderosamente. Amém.